Joãozinho, vamos então continuar resolvendo a prova do SSA 2 2019. Vamos agora para a segunda parte. E na segunda parte, vamos começar pela questãozinha de número 6. Vamos lá? Veja, a questão número 6, ela traz um detalhe que é bem interessante. Vê, ele diz assim: em estudos realizados por um grupo de pesquisa do CPRH em Recife, a concentração de íons de hidrônio H3 ou mais na água coletada no rio, à altura da ponte do Capunga, pessoal, vê bem, quando ele dá a concentração de H3 ou mais, é como igualmente ele estivesse dando a concentração de H+, que aqui é 2 vezes 10 a menos 9. Então, veja, eu vou achar a partir disso o pH, tá? E olha para mim, o pH aqui vai ser menos log, né? De quanto? 2 vezes 10 a menos 9. Então, quanto é que vai ser o pH, pessoal? 9 menos 0,3, que dá 8,7. Veja, eu não posso ter um pH nesse nível. Está muito acima de 7 para um meio ácido, concorda? Ele deu H+, então o meio é ácido. Então, cuidado, tá certo? Cuidado. Toda vez que em meio ácido, olha, em meio ácido, o pH não deve, veja, a 25 graus, tá? Ser superior a 7. Lembre-se disso, não pode não, viu? É uma escala. Então, o que fazer, Gustavo? O que é que a gente faz? Olha, o H mais total é alterado. Quando acontecer isso, você considera que o H mais total vai ser a concentração de H mais da solução mais 1 vezes 10 a menos 7. O que é 1 vezes 10 a menos 7? É a concentração de H+ da própria água. Exatamente. Então, a gente vai considerar na ponte da Capunga, tá certo? Onde ele falou que o pH é aproximadamente 7, porque ele deu muito maior que 7. Então, você considera o pH o quê? Considera o pH da água, tá bom? Não pode levar um pH maior que 7. Você despreza ele e diz, ó, o pH que está aí é o da própria água, certinho? Aí, olha, pessoal, isso é para não quebrar a escala de pH, né? A gente tem uma escala de pH a seguir e eu não posso ter um meio ácido com pH maior que 7. Esse é o problema. Então, eu desprezo e considero só o da água. Já em Toritama, que é um polo de jeans, então joga-se, infelizmente, de forma errada, muita água do jeans lavado com índigo na rede fluvial e isso vai dar uma alteração no pH. Ele diz que lá em Toritama, a concentração de hidrônio, essa concentração de H+, de H3 ou mais, veja que diferença, é 4 vezes 10 a menos 7. Então, quanto é o pH? Menos log de 4 vezes 10 a menos 7. Quanto é o pH? 7 menos log de 4, que é 0,6. Dá 6,3. Então, em Toritama, o meio é mais ácido. Concorda? Porque o pH é muito menor, né? Isso devido ao quê? Ao que se joga lá nos rios devido à lavagem com o índigo do jeans que eles produzem lá. Então, olha, isso nos dá uma ideia de que, pessoal, olha aí, a melhor resposta é a letra D da questão, né? A questão, desculpa, a letra C. O pH menos alcalino na água coletada em Toritama, menos alcalino quer dizer que ele é mais ácido, né? Decorre dos resíduos despejados pela indústria têxtil da região. Então, a resposta da questão, a questão de número 6, é letra C.
A questão número 6, a resposta dela é letra C. Olha aqui para gente. Questão 6, letra C, bem bonitinha para você. Legal? Tudo certo? Certíssimo, né? Então, pessoal, vou fazer agora a questão 7. Vê bem. A questão 7 é mais uma daquelas questões que a gente fala aqui da inconsistência da pergunta. Ele bota um esquema. E aí, pessoal, tem uma coisa interessante. Eu mostro muito isso aos alunos quando ele está tirando dúvida. Ele mostra um esquema. E esse esquema, quando você vai lá no esquema original, né, que ele dá o caminho para você ir aqui embaixo, né? Ele é todo arrumadinho. Na prova, eles desarrumam o esquema e fazem uma pergunta muito aleatória, tá? Então, nessa figura, a única coisa que a gente consegue perceber, vê bem, vê João, vê Sara, vê Paula, vê Duda. A única coisa que eu percebo é a decomposição por um catalisador, então é uma decomposição catalítica, tá? De óxidos de nitrogênio e a sua produção, ó, NO é tóxico, né? NO2, mas ele termina sendo só nitrogênio, e não é tóxico. Então, é um processo imenso onde eu vou transformar gases de nitrogênio que eram tóxicos em gases não tóxicos. Então, a melhor resposta para essa questão é a decomposição catalítica de óxido de nitrogênio, visando as suas transformações em produtos não tóxicos ao meio ambiente. Nitrogênio é um gás que não é tóxico. A atmosfera tem 78% dela de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, foi esse esquema todo, que ele é um esquema meio complicado, você não entende bem o que ele quer, tá? Mas ele mostra que vários gases de nitrogênio, que são gases que têm problema, produzindo o nitrogênio de forma catalítica. Não é o catalisador que acelera a reação. Então, a questão para a gente, a melhor resposta para essa questão é, sem dúvida alguma, a letra C, tá? Uma questão não muito precisa. A questão 8, pessoal, a questão 8, ela tem um detalhe que eu acho também muito interessante para você analisar comigo aqui. Vê bem, suponha que eu tenha aqui um ácido, vamos lá, HCl. E esse HCl eu coloque para ser neutralizado por NaOH, e aqui eu coloque para ser neutralizado por CaOH2. OH é uma monobase, não é isso? E COH2 é uma dibase, não é isso? É. Então vem cá comigo. Aí eu te pergunto, e agora? Veja, quando eu tenho uma monobase, a proporção é 1:1. Quando eu tenho uma dibase, a proporção é 1:2. Sim, Gustavo, o que é que tu queres mostrar com isso? Eu quero lhe mostrar que quando você tiver uma titulação, o que é uma titulação? Titulação é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, onde o número de mol do ácido deve ser igual ao número de mol da base, não é? E o que é número de mol? Molaridade do ácido, volume do ácido, molaridade da base, volume da base. Então, presta bem atenção aqui comigo. Veja, se eu chegar para você e colocar aqui 1:1, m do ácido, volume do ácido, molaridade da base e volume da base. Tudo bem. Mas aqui é 2:1. Então aqui, ó, molaridade do ácido, volume do ácido, molaridade da base, volume da base. Pessoal, como aqui eu tenho 2 mols do ácido, aqui eu vou ter que ter quanto? 2 mols da base. Logo, se as molaridades forem a mesma, eu posso lhe garantir que o volume da base é 2 vezes o volume do ácido. Concorda? E é o que o gráfico traz para a gente. Presta bem atenção. Para isso aqui, ó, se essa molaridade do ácido for igual à da base, essa é igual a essa.
Para que isso aqui seja igual, o volume aqui da base, ó, o volume da base tem que ser duas vezes, ó, 2 vezes tem que ser o volume do ácido. Isso quer dizer que o volume da base é duas vezes maior do que o volume do ácido. O que é que eu quero lhe mostrar? Nesse gráfico, a gente vai ter aqui, ó, uma indústria realizou um teste de controle de qualidade de seus principais produtos, pôs os ácidos 1 em 2. A imagem a seguir mostra as cores de titulação de 100 ml da solução 0 molar de cada um desses ácidos com a solução padrão de 0,1 molar de KOH. Isso quer dizer, ó, que a concentração da base é a mesma, tá bom? Só que uma, o volume foi 1 e na outra o volume foi 2. Ou seja, o volume duplicou. Se a molaridade é a mesma nos dois casos e o volume duplicou, é porque eu tinha uma monobase e tinha uma dibase. Olha aqui, ó. Não precisa ir muito longe, não, ó. Se a molaridade é igual, quem variou foi o volume. Então pode notar, ó, o volume dobrou. Logo, o que é que a gente pode garantir aí? Que para a mesma base eu tinha que ter um monoácido e um diácido. Onde é que eu tenho um monoácido? Na primeira e diácido na segunda. Letra C, HCl e H2SO4. Ou seja, quando as molaridades são iguais, numa titulação, quem vai alterar é o volume, conforme eu mostrei aqui na estruturazinha para você. Então, essa questão não foi fácil. Outra questão, letra C. Olha aí, as três que a gente resolveu até agora, todas três, letra C. Lá na hora da prova, o cara fica olhando assim, dizendo, meu Deus, eu acho que eu estou errado. A gente sempre acha que está errado na hora da prova, né? É inacreditável. O cara faz tudo direitinho, aí diz, Ih, será que eu acertei? É uma insegurança que bate, mas é normal, né? Vê, meu pessoal. Agora a questão 19. Tenho o prazer de lhe dizer que é uma questão boa, simples. Você vai fazer ela com tranquilidade. Quer ver? Olha aí, um protótipo de airbag tem volume de 20 litros. Aí ele fala assim, e deverá ser preenchido com nitrogênio gasoso numa pressão de 1,5 atm, tá? Nitrogênio gasoso, que pesa 28 gramas por mol, a 27 graus, que é 300 kelvins. Quantos gramas de ácido de sódio devem ser decompostos, sabendo que essa reação forma sódio metálico e gás nitrogênio? Pessoal, vê, a dificuldade, como sempre, é fazer a reação, né? Vamos lá. Então, ó, ácido de sódio é NaN3, né? Se vai produzir nitrogênio, tem que ter N2 aqui. Certinho? E quem é o resto que vai sair? Ó, pessoal, é uma reação, então vai ter que sair o sódio. Bora balancear? Bora. Bota um 2 aqui na frente, aqui tu bota 2 e aqui tu bota 3 mols de nitrogênio. Ela está totalmente balanceada. E agora vem para cá, ó. Como ele me deu pressão, temperatura e volume, eu uso Clapeyron. Olha a equação aqui, ó. PV igual a nRT. Quem é a pressão? 1,5. Quem é o volume? 20 litros. Quem é o número de mols? Sei lá. Quem é R? 0,082. E quem é a temperatura? 300. Então, quanto é o número de mol disso tudo aí, fazendo essa continha? 1,22 mols. Gustavo, acabou a questão? Não, calma, também não é assim não, né? Pronto, é agora sim, ó. Vai acabar agora. Porque ácido de sódio pesa 65, tá? Então, 2 vezes 65 gramas. Por que pesa 65? Porque é 23 do sódio, mais 3 vezes 14 do nitrogênio. Então, dá 65. Então, 2 vezes 65 tá para quanto? Para 3 mols de nitrogênio. Como eu tenho 1,22 x, o cara podia ter botado uma conta mais direta, né? Mas para que isso, né? Se pode dificultar, para que facilitar? É 52,8 gramas. Então, a resposta, 52,8 gramas. Gustavo, e o gabarito? Adivinha? C de novo. Coisas dão pé, coisas dão pé. Botar os gabaritos tudo letra C para fazer na prova dele. Mas tudo bem, vamos reclamar não, né?
Tá, pelo menos tem resposta. Certinho? Vamos embora. Questão 10. Meu povo, deixa eu olhar para vocês. Então, tá percebendo, né? A necessidade da gente estar sempre nessas questões da UPE, nessa pegadinha. Bora lá, vem comigo de novo. Olha a 10, pessoal. A 10 já é uma questão um pouquinho mais densa, tá? Ele coloca para você assim, ó. O soro caseiro usado para combater a desidratação de pessoas com vômito e diarreia deve ser preparado utilizando-se 18 gramas de sal de cozinha. Ó, então, o soro caseiro precisa de quanto? 18 gramas de sal de cozinha, que é NaCl, certo? E 55 gramas de açúcar. Aí ele fala, visando a produção de 5 litros da mistura. O estudante possui uma solução 0,3 molar. O estudante tem uma solução quanto, pessoal? 0,3 molar de açúcar e precisa preparar para preparar 1 litro de soro. Aí ele pergunta qual alternativa a seguir deve ser seguida por esse estudante. Vê, pessoal, é meio chato porque você vai ter que ter uma resposta aproximada, é aquilo que a gente fala, né? A falta de precisão. Então, veja, eu tenho 18 gramas, tá bom? Então, ó, de NaCl, né? O sal. Eu tenho 18 gramas, enquanto em 5 litros de soro caseiro. Logo, em 1 litro, que é o que eu quero, 18 por 5 dá 3,6 gramas. Pronto, achei isso. Já do açúcar, C12H22O11, da sacarose, não é? Eu tenho quanto? 55 gramas em 5 litros. Logo, em 1 litro, eu vou ter quanto? 11 gramas. Certo? Então, você vai ter o quê? Só que a gente dispõe de quanto? 0,3 molar de sacarose. Entendeu qual é o dado que ele dá aí? Então, 0,3 molar é 0,3 mol vezes sacarose pesa quanto, pessoal? 342 gramas por mol. Isso é dado, tá? C12H22O11. Então, 0,3 vezes 342 gramas, que vai dar tudo isso em 1 litro. Mas eu não quero em 1 litro, né? Porque eu só tenho 11 gramas. Eu só tenho 11 gramas, ó. Vai ser X. Então, quanto é que vai ser X aqui para mim? Vai ser aproximadamente 107 ml. Então, a resposta aproximadamente é a letra D dessa questão. Tranquilo? Então você nota, né, pessoal, que não é uma prova assim das mais tranquilas, tá? Eu poderia dizer a resposta mais se aproxima é a letra D, né? Porque o volume da solução de sacarose foi dobrado, 200 ml, mas deveria ser de 214, né? Mas como ele botou 214, 200 ml, então tudo bem, a gente aceita, mas poxa, não custa nada ser um pouco mais preciso. Concorda, pessoal? Mas vamos embora, né? É a nossa luta. Então, não tenho o que reclamar, tenha que fazer e se dar bem. Certo? Um monte de beijo para vocês, viu? Até a próxima, pessoal.